Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada espiritual aqui na Terra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela grande quantidade de visualizações do último vídeo, pelos comentários e também pelas mensagens que eu recebi de incentivo para que esse trabalho possa continuar. Realmente, eu tenho me esforçado para fazer esse trabalho por causa de vocês, porque eu sei o quanto é importante para cada um de nós termos ajuda nesse processo com respeito à religião, à religiosidade e espiritualidade. Como eu já falei para vocês, o meu propósito é de ajudar no sentido espiritual, para que cada um possa encontrar o seu caminho. Não estou aqui fazendo proselitismo, portanto, eu não quero que você me siga, não quero que você seja meu seguidor religioso, ao contrário, eu quero que você seja uma pessoa livre, se sinta livre para escolher aquilo que você deseja acreditar. E é nesse sentido que eu venho trabalhando e ajudando muitas pessoas, as quais têm entrado em contato comigo e têm dito isso, E é por essa razão que eu continuo esse trabalho. E hoje o tema que eu escolhi para conversar com vocês é um tema muito importante, que é assim, o importante é como Deus vê e não como o homem vê. E esse é um assunto importante porque não importa o grupo religioso a qual você pertença, sempre haverá neles pessoas em posição de liderança, aqueles que são, por assim dizer, os que estão tomando a dianteira. E essas pessoas são consideradas como as mais zelosas, as mais sábias, as mais experientes, ou ainda as mais bem instruídas, e, enfim, aquelas que são espiritualmente mais fortes. Sejam elas os padres, os pastores, ou os anciãos da congregação, no caso das Testemunhas de Jeová, diretores de centros espíritas, enfim, muita gente, a essas pessoas incumbe o dever de manter o local de culto ou local de adoração de forma organizada e seguindo as orientações principais da liderança maior da organização. E não há como negar que onde há um grande número de pessoas se reunindo, é sempre necessário uma liderança, sempre é necessário pessoas para organizar o trabalho e para organizar a maneira como essas pessoas vão prestar sua adoração a Deus. E eu particularmente considero muito importante isso, considero que é um trabalho dado por Deus, uma vez que eu já disse a vocês que para mim não existe religião falsa nem religião verdadeira. Para mim todas as religiões, inclusive Testemunho de Jeová, Espírita, Católico, Evangélico, todas as religiões são importantes para o crescimento do homem, para a aproximação do homem uns com os outros e para a aproximação deles com Deus. Então, eu particularmente vejo dessa maneira. O problema é que muitas vezes essas pessoas, quer por ignorância, essas pessoas que estão na liderança, quer por ignorância ou por excesso de zelo, acabam extrapolando suas funções e pressionando os membros do recinto religioso a se comprometerem de alguma forma com algo que eles ainda não estão preparados para fazer. E para conseguir isso, muitas vezes, infelizmente, taxam as pessoas de falta de zelo, fazem discursos impositivos, puxam as orelhas, por assim dizer, daquelas pessoas, dos adeptos da religião, para que eles façam ou deixem de fazer alguma coisa. E alguns até mesmo confundem o trabalho que lhes fora dado de pastorear o rebanho de Deus com suas preferências pessoais, com o seu próprio ego, com o seu próprio orgulho e egoísmo, e acabam perseguindo seus irmãos de fé, impelindo-os a exercerem suas escolhas, ou melhor, impedindo-os de exercerem suas escolhas de maneira livre e levando-os, então, a fazerem as coisas sob compulsão ou sob obrigação. A pessoa pressionada da religião sente, aliás, que se não fizer as coisas da maneira como o seu líder imediato lhe ordena, estará em débito com Deus, podendo até mesmo perder por completo sua espiritualidade se ousar desobedecer. O problema é que as pessoas, todo mundo, todos nós estamos em níveis de evolução espiritual diferentes. Portanto, aquilo que é fácil para um fazer é difícil para outro, porque são níveis diferentes, níveis espirituais diferentes. Cada pessoa tem o seu próprio caminho evolutivo.
E o que acontece é que a maioria das religiões ainda não entende isso. E por essa razão acha que deve impor, né, uma espécie de régua para que todo mundo se encaixe perfeitamente naquelas regras. Com isso, como isso não é possível, o que teremos então é um grande número de pessoas fingindo ser o que não é, ou seja, tendo uma vida dupla, fazendo uma coisa e escondendo, né, dos irmãos, apenas para não ser punido pela religião. Então, lá do recinto religioso, a pessoa é de um jeito, e fora, né, onde o seu trabalho, na sua vida comum, é outra coisa. Por quê? Porque ela não consegue ser ela mesma lá no recinto religioso. Ela tem que fingir ser o que não é por conta do que está sendo imposto, lhe está sendo imposto pela liderança da religião. Assim, a minha pergunta, né, para vocês que têm vida dupla, né, que estão aí em uma religião, seja ela qual for, e têm vida dupla, que escondem suas ações, quer de sua família, quer dos seus irmãos espirituais, é a seguinte: o que você acha que é mais importante? A maneira como Deus vê as coisas ou a maneira como o homem vê as coisas? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: você acha que você consegue esconder as coisas, né, de Deus, né, do Criador? E, assim, das pessoas, né, dos irmãos da congregação, enfim, das pessoas que fazem parte do seu grupo religioso, você pode até conseguir esconder, mas você não consegue esconder o que você faz ou o que você é, nem de si próprio, nem de Deus, né? De modo que quando você tem uma vida dupla, faz coisas assim, é uma coisa aqui e outra coisa lá, de certa forma você está enganando a si próprio e está impedindo o seu desenvolvimento espiritual, né? No meu ponto de vista. Uma outra pergunta é o seguinte: você acha que enganando a si mesmo apenas para agradar os outros, deixando de vivenciar as experiências que esta estadia temporária aqui na Terra lhe oferece, está lhe proporcionando o verdadeiro crescimento espiritual, né, como pessoa, né, como indivíduo, como ser social e como espírito? Quando nós compreendemos que cada um de nós está em um processo de evolução espiritual diferente, fica muito difícil fazer as coisas da maneira como as religiões esperam que nós façamos. E principalmente quando a religião mexe com coisas de nossa vida que, ao meu ver, deveria ser de nossa escolha pessoal e de nossa consciência. Vou dar alguns exemplos. Escolher com quem queremos namorar ou com quem queremos casar. Muitas religiões dizem o seguinte, né, que você, para poder ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, só pode casar se for com alguém da mesma religião que você. Não pode casar com outra pessoa de outra religião. O problema é que muitas vezes você não manda nos seus sentimentos. E aí você não consegue encontrar alguém dentro da sua religião compatível com você. Eu digo compatível no sentido de você gostar da pessoa. Mas você consegue encontrar em outro local. E aí? Aí a religião vem e impede, diz que você não pode fazer isso, que tem que ser somente, eles usam até um termo, né, casar somente no Senhor, enfim. E aí você acaba, né, deixando de ter a sua própria experiência, a sua própria vivência. Escolhas relacionadas à nossa sexualidade. Isso é muito importante a gente tratar disso, né? A religião muitas vezes quer mandar na sexualidade. Logo no início eles criaram a ideia de que o sexo é uma coisa errada, que é uma coisa pecaminosa, que afasta o homem de Deus, né? E por conta disso proíbem o sexo, né? Por assim dizer, dizem que o sexo é uma coisa não recomendada e que só pode ser feito dentro de um grupo restrito. Então, no meu modo de entender, não é bem assim, né? A nossa sexualidade é uma parte de nós como espírito e é algo que nos foi dado por Deus para que a gente possa exercê-la da forma correta, é claro. Porque, como eu já falei em outro vídeo, a sexualidade, a energia sexual é uma energia muito poderosa. E se nós não soubermos controlá-la, nós podemos nos prejudicar sim. Então nós temos que controlar essa energia. Mas isso não significa que o sexo é uma coisa errada, que o sexo é uma coisa pecaminosa e que afasta as pessoas de Deus. Ao contrário, né? Se você observar, é no ato sexual que nós mais nos aproximamos de Deus, muitas vezes. Porque nós estamos num nível de consciência elevado, fora, né, desse nível de consciência que nós estamos vivendo aqui. Não há como você viver e estar próximo de Deus sem se sentir bem, né? Sem se sentir tranquilo, né? Então, no meu ponto de vista, o ato sexual, a sexualidade deve ser tratada de uma maneira respeitosa, né? De uma maneira correta, evitando a promiscuidade,
mas para mim não há problema, né, com a pessoa ter relação sexual antes do casamento, ou ainda entre pessoas do mesmo sexo. Isso para mim não há problema. O problema é a forma como você usa essa energia sexual, que você pode sim causar muitos danos a si mesmo se não controlar ela e se tornar uma pessoa promíscua, né, que exagera dessa energia. E assim vale com qualquer outro tipo de coisa, né? Se você exagerar com qualquer coisa, com a comida, com a bebida e com qualquer outra coisa, você vai se prejudicar. O mesmo se dá com a energia sexual. Ainda escolhas relacionadas ao nosso trabalho, né? Há religiões que proíbem determinados trabalhos. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, né, proíbem trabalhos relacionados à segurança, né? Porque dizem que a pessoa anda armado e, portanto, não pode, né, um homem de Deus participar de um exército, por exemplo, de uma polícia militar, e aí as pessoas não podem, né, participar disso, né, trabalhar assim. Mas aí é uma questão que deveria ser da nossa consciência, porque o simples fato de você estar trabalhando não necessariamente vai dizer que você é uma pessoa violenta, que vai fazer o mal ao seu próximo. Você vai estar no exercício do seu trabalho. É verdade que em algumas ocasiões vai exigir realmente que você use a força, mas lembre-se que cada um tem o seu próprio caminho, cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um tem a sua responsabilidade perante Deus e perante o universo em fazer as coisas. Se você utiliza, né, o seu instrumento de trabalho dentro do exercício da sua profissão de maneira correta e vier a causar o dano a outrem por acidente, é óbvio que isso será compreendido, né, pela justiça divina, né, pelas leis divinas. Escolhas relacionadas com a política, né? Então, muitas religiões incentivam demais os seus membros a participarem da política, né? Alguns até fazem com que as pessoas entrem em partidos políticos à força, mesmo sem elas quererem, né? Tenham que assinar para entrar no partido político, para apoiar um determinado candidato. E outras religiões, como é o caso da Testemunha de Jeová, proíbem que os seus membros votem e sejam votados, né? Eles dizem que as pessoas da religião deles não fazem parte do mundo e, portanto, não escolhem os seus governantes. E aí, muitas vezes, isso gera problema, né? Como é bastante conhecido em muitos países, onde os irmãos sofrem, né, por simplesmente se recusarem a participar de um pleito eleitoral, enfim. Porque nem todo país é como aqui no Brasil, que o voto é obrigatório. Assim, é oculto, né? Você vai lá na cabine, vota e pronto, ninguém vai ver em quem você votou. Há países que não é assim, né? Que o voto é aberto e aí muitos irmãos se recusam por conta da orientação da organização e às vezes sofrem muitas consequências negativas por isso. Por essa razão eu acho que isso deveria ser um assunto de decisão pessoal. Escolhas relacionadas ao serviço militar obrigatório. Aqui no Brasil, especialmente, se você não fizer o serviço militar obrigatório, você vai ter uma série de dificuldades na sua vida como cidadão, como, por exemplo, participar de concursos públicos, né, arrumar empregos, enfim, uma série de problemas pode surgir na sua vida por você não cumprir com essa obrigação. E até um certo tempo atrás, se eu não me engano, até 1996, a organização proibia os irmãos de prestarem o serviço militar obrigatório. Eles diziam que eles tinham que recusar, oferecer uma carta de recusa, e isso eu até conheço um irmão assim, né, que até hoje ele tem problemas por conta dessa situação. Então é uma coisa que deveria ser inteiramente decisão pessoal, no meu modo de entender. Escolha relacionada à transfusão de sangue ou outros tratamentos de saúde, né? Então eu acho que tem que ser da escolha da pessoa, escolher ou não um determinado tratamento de saúde. E a transfusão de sangue, como eu já expliquei em outro vídeo, a Bíblia não proíbe a transfusão de sangue. O que ela proíbe é comer sangue. Ela é bem clara em dizer, você não pode comer sangue. Aí vem a Testemunha de Jeová e diz, por exemplo, que comer sangue é a mesma coisa que ingerir na veia. E não é verdade isso, né? Para entender melhor isso, procure o meu vídeo aí, né? Aí embaixo eu vou deixar a descrição dele, né? O vídeo que fala sobre a transfusão de sangue, que não é a mesma coisa que comer sangue. Escolhas sobre a nossa maneira de vestir e de se arrumar, como, por exemplo, o uso da barba, ou não, né? Eu, por exemplo, não gosto da barba porque eu acho que não combina com a minha personalidade. Já outras pessoas, uma vez até deixei um pouquinho a barba crescer
e outras pessoas disseram que ficava bem comigo. Enfim, veja que é a maneira como a pessoa vê, como a pessoa se acha melhor. Eu, particularmente, me acho melhor sem barba, mas há quem diga, de meus conhecidos próximos, que eu ficaria melhor de barba. Enfim, as Testemunhas de Jeová proíbem os irmãos de usarem barba. Não sei porquê, né? Dizem que é por causa do irmão, né, Rutherford, né, que não deixava, né, os irmãos lá usarem barba porque eles ficavam parecidos com o irmão Charles Russell, que era muito, assim, muito respeitado. E aí ele, por ciúme do irmão Russell, proibiu os irmãos de usarem barba. Né? Isso é o que eu li, né, sobre o assunto. Mas é isso. Eu acho que há homens que combinam muito de barba, ficam muito bonitos de barba, de bigode, barba e bigode. Eu, particularmente, não gosto só do bigode nem só da barba. Ou é os dois ou nenhum. Mas, como eu digo, é uma questão de gosto pessoal, né? Eu acho bonito. Tem homens que combinam muito com barba, outros não, no meu ponto de vista. Enfim, a barba é uma coisa natural, ela nasce em nós, né, nos homens, e assim, deveria ser algo natural, a gente entender. Como é uma questão, também tem aquela questão da higiene, né? Você não pode deixar a barba mal cuidada, né, de forma sem higiene, né, porque isso realmente é uma questão higiênica. Mas, como eu digo, né, é uma questão de escolha pessoal. Também questão de tatuagens, né? Eu particularmente não gosto muito de tatuagem, mas não tenho nenhum tipo de preconceito com quem tem e com quem usa, com quem gosta. Piercing, essas coisas, isso não necessariamente vai dizer nada de negativo sobre sua personalidade. O problema é que a nossa sociedade, ela constrói, a palavra, tem a palavra, alguns ícones, né, algumas coisas para determinadas situações. Então, a tatuagem e os piercings muitas vezes foram associados a grupos não muito bem quistos pela sociedade. Então hoje continua assim, né? Infelizmente, mas eu não julgaria ninguém com base nisso, né? Com base em uso de cabelo grande, por exemplo, o homem usar o cabelo grande, qual seria o problema? Desde que seja bem, né, seja bem cuidado, né? Então, enfim, então essas escolhas, ao meu ver, deveriam ser escolhas de decisão pessoal, de acordo com o que a pessoa entende, né? Porque eu fico pensando, eu não gosto de barba, como eu falei, em mim, né? Eu não acho bom em mim. Mas imagina se a religião me obrigasse a usar a barba. Quando eu deixo a barba, uma vez eu deixei crescer um pouquinho, ficou coçando, né? Eu não me sentia muito bem. Então, quer dizer, é uma questão de escolha pessoal, né? Não deveria a religião, né, interferir nessas coisas. E ainda até voltando à sexualidade, há religiões que querem interferir até na maneira como o sexo é feito, né? Na posição que a pessoa vai quando vai ter relações sexuais, enfim. Então são coisas absurdas que eu acho que não deveria ter a interferência da religião na nossa vida. Tem também escolhas sobre a alimentação, né? Muitas religiões proíbem determinados alimentos, determinados, né, drogas, né, como o café, o chocolate, enfim, tem isso, né? Os mormons, né, se eu não me engano, proíbem Coca-Cola, proíbem café, enfim, eles têm lá a explicação deles e eu não vou entrar aqui nesse mérito, se está certo ou está errado, porque como eu disse, não é isso, não é essa a questão. A questão é que nós, como seres, deveríamos nos sentir livres para fazermos as nossas escolhas, sermos instruídos e fazermos as nossas escolhas, mas não sermos obrigados a fazer as coisas. Tem ainda as escolhas sobre o dia de descanso, né? Umas religiões dizem que o dia de descanso deve ser no domingo, outras dizem que o dia de descanso tem que ser obrigatoriamente no sábado. E aí fica, né, a pessoa fica às vezes obrigada a seguir uma determinada orientação, quando isso deveria ser uma questão de escolha pessoal. Porque no passado, é verdade, lá na época de Israel, que era necessário que estabelecesse um dia de descanso e tal, por quê? A sociedade era diferente de hoje. Né? Hoje nós podemos descansar qualquer dia, não existe escravidão, não é como naquela época, né? Onde as pessoas tinham uma vida totalmente diferente da de hoje. Então, nesse sentido, eu acredito que são coisas que deveriam estar através da escolha de nossa consciência e não sendo impostas pelos grupos religiosos. Né? Quando a religião se propõe a controlar essas coisas, ao meu ver, ela extrapola sua função social e espiritual, a saber, de aproximar as pessoas umas das outras e de Deus. E muitas vezes chegam até a fazer o contrário disso. Porque quando uma prefere de um jeito, outra prefere de outro, aí em vez de unir as pessoas, acaba distanciando as pessoas.
Outras por acharem aqueles preceitos de determinada religião muito difíceis de serem seguidos, elas preferem se afastar de Deus. Elas começam a confundir Deus com a religião. Para elas, Deus e a religião é a mesma coisa, né? E isso leva então ao afastamento e à perda da fé. Por isso eu acredito, né, que a religião do século XXI será descentralizada. Será a religião na qual as pessoas seguirão um caminho cada vez mais individual, no que diz respeito à espiritualidade. As pessoas poderão aprender de vários mestres, de vários livros, de várias filosofias e de várias religiões. E não tentarão, aliás, esconder suas preferências, porque saberão que o mais importante é a maneira que Deus vê as coisas e não como o homem as vê. E por isso buscarão o aperfeiçoamento espiritual, porque desejam fazer isso e de forma alegres, e não por estarem sendo obrigados por alguém ou por quererem aparentar aquilo que não são, somente para ficar dentro do grupo religioso. E aqui na Bíblia, né, eu vou ler para vocês, se vocês puderem acompanhar comigo, eu vou usar aqui a tradução do Novo Mundo, né, inicialmente, essa aqui, certo? No livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que é bem interessante, né? Deixa bem claro como deve ser a nossa questão de adoração a Deus. Né? Quando a gente faz algum tipo de sacrifício, né, por assim dizer, por Deus. Como é que deve ser isso? Então, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É um texto conhecido, né, de vocês. 2 aos Coríntios 9, 7. Diz assim, ó: faça cada um conforme resolveu no seu coração, não a contragosto, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, aqui muitos usam, a maioria usa até na questão do dízimo ou das contribuições, né, que tem que dar com alegria, mas a gente pode ampliar esse entendimento aqui para isso também, para nossas escolhas pessoais, o nosso jeito de ser. Deus ama aquele que tem espiritualidade real, com certeza, aquele que busca a espiritualidade porque acha isso importante para si, porque quer o seu próprio aperfeiçoamento, e não porque ninguém está lhe obrigando, né? A pessoa mesma quer ir atrás. E como eu falei, né, nós vamos aprender de diversas fontes, diversos livros, né? Aqui em 2 Timóteo, né, capítulo... Vou mostrar aqui para vocês, né? 2 Timóteo, capítulo 3. É um texto também bastante conhecido. Versículo 16 diz assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Nessa tradução do Novo Mundo, aqui no começo do texto diz assim, ó: toda a Escritura. E as Testemunhas de Jeová entendem que aqui a Bíblia está dizendo que toda a Bíblia, somente a Bíblia, é inspirada por Deus. Mas eu vou ler aqui para vocês o mesmo texto, só que dessa vez eu vou usar a tradução de João Ferreira de Almeida, né, que é uma tradução mais antiga do que a tradução do Novo Mundo. E no mesmo texto, né, 2 Timóteo 3,16, nós lemos o seguinte, ó: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui ele já diz, ó, toda a Escritura divinamente inspirada. Ele tira o A, né? Não é toda a Escritura, é toda a Escritura. Então, quando eu digo assim, ó, toda casa é amarela, eu estou dizendo que toda casa que eu encontro em uma determinada posição, em determinada rua, é amarela. Toda casa da rua é amarela. Então, você vai ver uma rua inteira de casas amarelas, mas são várias casas. Agora, se eu digo assim, toda a casa é amarela, aí eu estou me referindo apenas a um objeto, a casa, e que ela é amarela, né? Então, é uma diferença, né, de um texto para outro significativo. Porque quando eu digo assim, que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa, aí eu estou dizendo que não é só a Bíblia. Eu estou dizendo que toda a Escritura divinamente inspirada. Até porque, na época do apóstolo Paulo, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, não existia.
ela só veio a existir depois, lá no Concílio de Nicéia, foi quando os padres lá da Igreja Católica se reuniram, excluíram um bocado de livros, né, e juntaram e formaram a Bíblia que nós temos hoje. Então, é impossível o apóstolo Paulo, nesse texto, estar dizendo, se referindo somente à Bíblia, a esse texto que nós conhecemos hoje como a Bíblia. Quando ele fala toda a escritura divinamente inspirada, ele está se referindo a todo livro que fala de espiritualidade, todo livro que fala de Deus. Então, todos esses livros devem ser observados e considerados, né, e lidos, né, e aquilo que for de proveito, né, a gente poder aproveitar, certo? Então, o processo de aperfeiçoamento espiritual está hoje cada vez mais facilitado. Você poderá obter conhecimento e sabedoria para melhorar a si mesmo e para se tornar cada vez mais perfeito em diversas fontes, e todas elas, né, estão hoje disponíveis na internet. Não existe mais um monopólio da espiritualidade por parte de nenhum grupo religioso. Se você realmente deseja entender o universo, entender as leis naturais, as leis divinas, mergulhe no oceano do conhecimento hoje disponível, mas faça isso de mente aberta, sempre duvidando, sempre questionando. É importante fazer isso, pois o que mais existe hoje é gente tentando controlar a sua mente e controlar a sua vida, impondo suas verdades. O importante é que você busque a sua verdade dentro de você, porque é lá que ela está. Aprenda com todos os mestres espirituais e livros e filosofias, mas não se deixe escravizar por eles. Sempre que algo for contra a sua intuição, né, contra aquilo que está dentro de você, o seu entendimento, o meu conselho é que você siga a sua intuição e a sua consciência. E também o caminho que o seu coração está dizendo para fazer, pois esta é a verdadeira lei de Deus escrita dentro de você. E para entender isso, né, aqui em Romanos, né, que eu vou ler para você também, Romanos capítulo 2, a Bíblia defende isso, né, que nós devemos buscar essa verdade dentro da gente. Ó. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim, ó. Olha que interessante. 14 e 15. Pois, quando pessoas das nações que não têm lei fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho pelos seus pensamentos, e elas são acusadas ou mesmo desculpadas. Então o texto deixa bem claro, né, que a lei de Deus está dentro de nós, está no nosso coração, na nossa consciência. E é por essa razão que toda vez que você ouvir um ensinamento estranho, um ensinamento que ao invés de unir, ele separe, ou um ensinamento que seja com o intuito de destruir ao invés de construir, cuidado. Né? Talvez não seja um ensinamento de Deus, e sim um ensinamento de uma pessoa. E aí o que é que você tem que fazer? Seguir aquilo que está dentro da lei de Deus escrita no seu coração, que é a sua consciência. Inclusive, aqui no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, queria informar, né, para vocês também, que tem muitos espíritas também acompanhando o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, né, espíritas. Considero meus irmãos também, assim como as testemunhas de Jeová são meus irmãos, ex-testemunhas, né, pessoas do meio evangélico, todo mundo aqui é meu irmão, é assim que eu considero. A gente conversa, discorda, né, concorda, mas jamais vamos deixar de ser irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Então, na questão 621, eu queria dizer aqui para vocês, ó, esse livro é muito interessante. Eu recomendaria para vocês todos lerem, vale muito a pena. É um livro, como diz lá o apóstolo Paulo, no meu ponto de vista, né, respeitando quem pensa diferente, é um livro divinamente inspirado. Então, na questão 621 do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, a pergunta, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência, posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Então é isso, né? Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de a revelar? Ou seja, não tem necessidade de
Deus escrever num livro suas leis detalhadas, não, porque elas já estão escritas e a nossa consciência tem acesso, né? Nós estamos com acesso a isso o tempo todo. Esses dois textos, então, reforçam tudo que está dentro de toda a verdade está dentro de nós. Precisamos, evidentemente, de aprendizado, através dos livros sagrados, através dos discursos e palestras religiosas, quer ao vivo, quer pela internet, das filosofias e de tudo quanto for construtivo. Mas sempre que uma instrução parecer estranha, devemos buscar a voz de nossa consciência e seguir o rumo que o nosso coração indica, pois estes estão mais próximos da nossa essência verdadeira escondida dentro de nós como espíritos. Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Se você gostou desse vídeo e de muitos outros, né, publicados neste canal, inscreva-se, curta e compartilhe os vídeos com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento desse canal e para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Ative as notificações, que é aquele sininho, né, aí ao lado, para que você possa ser avisado de novos vídeos. E deixe o seu comentário, sua pergunta, seu questionamento, né? Eu terei o prazer de ler e de ajudar no que for possível da minha parte, e para que isso continue esse trabalho. Sim, não esqueçam também de seguir as recomendações das autoridades a fim de evitar a propagação do coronavírus. Lave bem as suas mãos, evite aglomerações, cubra o nariz quando for espirrar, use álcool, né, para higienizar as mãos sempre que possível e evite colocar os olhos nas mãos, na boca e nariz. Que todos nós possamos fazer a nossa parte, né, para que essa crise, né, com essa doença, que o Covid-19, possa ser enfrentado e possa passar, né, e nós superarmos ela o mais rápido possível. Agradeço a todos a atenção, tenham um excelente final de semana, que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.